Olá! Que bênção ter você conosco novamente aqui no canal Lição. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro, e preparamos mais um estudo maravilhoso para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora. Clica naquele sininho para não perder nenhum episódio, deixa o seu like que nos motiva muito e comenta aí nos dizendo de onde você está nos acompanhando. Adoramos saber! E se ficou com alguma dúvida sobre a lição, deixa sua pergunta nos comentários que vamos responder com todo carinho. Continuamos no nosso novo manual da Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. E hoje o tema é muito importante. Professor, seja bem-vindo novamente. Olá, irmã! Olá a todos! É sempre uma alegria estudar a palavra de Deus com vocês. Professor, a lição de hoje tem um título bem direto que nos chama a atenção: Esquecimento. E o texto base é Josué capítulo 4, versículos 20 a 24. Mas também lemos outros textos, como Juízes capítulo 3, versículo 7 e Salmo 78, versículo 11. A pergunta é: por que é tão importante lembrar os feitos poderosos do Senhor? O que acontece quando esquecemos? Irmã, essa é uma pergunta fundamental. Ontem estudamos sobre a importância de criar memoriais. E hoje vemos o lado oposto, o perigo do esquecimento espiritual. E a lição começa com um detalhe muito interessante em Josué capítulo 4, versículo 23. O que tem de especial nesse versículo, professor? Josué está falando com o povo e faz uma mudança sutil, mas muito significativa. Ele diz que o Senhor secou as águas do Jordão diante de vocês, se referindo à geração que acabou de cruzar o rio. Mas, quando ele fala do Mar Vermelho, ele diz que secou diante de nós, incluindo a si mesmo e aqueles que viveram o êxodo do Egito. Josué era da geração do deserto, um dos sobreviventes. Ah, então ele conecta as duas experiências, mesmo sendo de gerações diferentes. Exatamente. Ele mostra que, embora fossem eventos vividos por gerações diferentes, o significado era o mesmo. Tanto o Mar Vermelho quanto o Jordão eram testemunhos do mesmo Deus poderoso em ação. A segunda geração precisava entender que o Deus dos pais deles era também o Deus deles. O milagre não era só história antiga, era uma realidade presente. E quando eles esqueciam disso, professor, o que acontecia? Aí vem a parte triste da história de Israel. O livro de Juízes registra isso. A lição menciona Juízes capítulo 3, versículo 7 e capítulo 8, versículo 34, onde diz que os israelitas se esqueceram do Senhor e serviram outros deuses. O Salmo 78, versículo 11, também lamenta: eles se esqueceram dos seus feitos e das maravilhas que ele lhes mostrara. Nossa, professor, depois de tudo que Deus tinha feito, eles esqueceram? Sim, irmã. E aqui está uma verdade dolorosa. O esquecimento espiritual não é apenas uma falha de memória. É uma escolha de não cultivar a lembrança. Quando paramos de contar as histórias, quando não renovamos nossa experiência pessoal com Deus, quando deixamos de meditar em seus atos poderosos, o esquecimento vem naturalmente. E com ele vem a idolatria, o afastamento de Deus e todas as consequências trágicas. E a lição ainda traz uma citação da Ellen White bem forte, não é? Sim, ela diz que o Israel moderno, nós, o povo de Deus hoje, está em maior perigo de esquecer-se de Deus do que o antigo Israel. Ela alerta que muitos ídolos são adorados, mesmo entre os que guardam o sábado. Isso mostra que não basta ter a verdade, precisamos viver em constante comunhão com Deus, lembrando sempre de seus feitos. Então, professor, como evitamos esse esquecimento espiritual na prática? A resposta está em criar o hábito de lembrar. Primeiro, precisamos ter experiências pessoais com Deus. Não podemos lembrar do que nunca vivemos. Segundo, devemos cultivar a gratidão, reconhecendo diariamente o que Deus tem feito. Terceiro, compartilhar nossos testemunhos com outros, especialmente com os nossos filhos.
E quarto, estudar a palavra e a história do povo de Deus. Sabe, irmã, o sábado é um exemplo perfeito disso. Toda semana, Deus nos dá um memorial semanal para lembrarmos que Ele é o Criador e o Redentor. O sábado é um antídoto contra o esquecimento espiritual. Que lição prática e necessária, professor. Precisamos ser intencionais em lembrar, senão o esquecimento vem e nos afasta de Deus. Exatamente, irmã. Lembrar não é opcional, é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Maravilhoso, professor. E você, querido ouvinte, como está cultivando a memória espiritual? O que Deus fez por você que você não pode esquecer? Pense nisso hoje. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã para continuar esse estudo abençoado aqui no canal Lição. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para manter este ministério ativo e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus.